Fala galerinha, dando início então ao nosso novo trimestre da lição da Escola Sabatina dos Adolescentes, com o título Amor Não Correspondido. Nossa primeira lição então já é rejeitando o chamado para servir. Nosso texto-chave se encontra em 1 Reis, no capítulo 21, do verso 25 e 26. Diz onde que nunca existiu ninguém igual a Acabe, pressionado pela sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou de maneira mais desprezível possível, indo atrás de ídolos como faziam os amorreus, o que o Senhor já tinha expulsado diante de Israel. Isso que diz então no nosso texto-chave dessa semana. Então, no resumo do sábado e domingo. Sábado a gente entra na introdução, onde que fala da maldade, da prática do rei Acabe e a rainha Jezabel. Tudo que era mal, egoísmo, julgamento, idolatria, esses dois praticavam. Então, ali também fala o significado de Jezabel, que significa não exaltada ou impura, que a gente encontra até mesmo nos dias de hoje, né? Então, assim, tudo que era mal eles praticavam. Já no domingo a gente vai encontrar então executando e aplicando a história. A gente devemos ler então 1 Reis do capítulo 21 inteiro e 2 Reis no capítulo 9. Por quê? Para que a gente venha compreender o que aconteceu. Esse rei era tão mimado, que ele chegou ao ponto de não comer e não beber, por causa que havia um homem Nabote que se recusou a vender a vinha para o rei Acabe. Então ele chorou, ele esperneou e ficou sem comer por causa desse ocorrido. E Jezabel foi então e fez o trabalho sujo daquela parte. Foi lá e fez com que matasse Nabote para que o rei Acabe pudesse se apoderar da vinha daquele homem que era íntegro e reto, ele era um homem correto. Foi isso que acontece então, por isso que eu sempre digo para vocês, capítulo 21 do 1 Reis, leia inteiro, meus queridos, para vocês poderem compreender. E também leia 2 Reis, capítulo 9 inteiro, também para vocês entenderem como que acabou a vida de Jezabel e também do rei Acabe. Já o nosso estudo de segunda, ele vem com um grande alerta sobre o quão é perigoso uma pessoa que já era má como Acabe, tendo ainda alguém que influenciava ele ser mais maldoso ainda. Era esse o papel de Jezabel na vida de Acabe, porque ele só fazia o que era errado e ainda influenciado pela sua mulher. Essa parte do estudo já nos vem avisando assim, né, queridos, que às vezes a gente tem que observar quem está ao nosso redor. Se a pessoa que está ao nosso redor para ser nosso amigo, ou nosso namorado, ou até mesmo marido, nos incentiva a fazer o mal, a gente pode estar correndo um grande risco de estar na mão de uma Jezabel. Então vigiar e orar aí, queridos, porque às vezes a gente tem pessoas que ao nosso redor que incentivam a gente a fazer o mal, e isso não é de Deus. O estudo de terça-feira vem com as curiosidades dessa grande história. Você sabia que Nabote ele recusou-se a vender a vinha porque a vinha pertencia à família dele. E naquela época, as leis israelitas diziam que teria que preservar a terra da família. Também com esse ato, Jezabel e Acabe, pelo menos 4 dos mandamentos do Senhor eles transgrediram, que era a cobiça, o falso testemunho, o assassinato e o roubo. Também com essa história, Nabote não foi o único que morreu inocente por essas acusações, essas falsas acusações, sim toda a sua família, que facilitou a posse da sua vinha ao rei Acabe. E a morte de Jezabel. Ao saber da morte do seu filho, do seu neto, Jezabel, em vez de se humilhar, ela se maquia, ela põe todas as joias dela e a melhor roupa e vai ao encontro da morte, em vez de se humilhar e clamar pela sua vida a Deus. Com isso, a Jezabel mostrou que toda a beleza dela era externa e não interna. Isso nós temos que cuidar, irmãos, para nós não cuidar só do nosso exterior e nosso interior não estiver puro diante de Deus. E o verso de destaque está em Provérbios 21, verso 6, que diz que a riqueza que é ganha desonestamente acaba logo e é uma armadilha mortal. Já o estudo de quarta-feira vem com nossos 3 versos de impacto. Quer que a luz de Deus brilhe em você, queridos? Então o primeiro verso nos ensina a fazer a boa obra do Senhor para que a luz de Deus brilhe em nós. Mateus 5,16 nos relata isso. Faça boas obras e a luz de Deus brilhará em você.
Já contra o egoísmo vem Filipenses 2:4, querido, que nos alerta a não cuidar somente das nossas coisas, mas também das coisas dos outros, para que a gente ajude o nosso próximo. Para que a gente ame nossos inimigos, vem Lucas 6,35, que fala para nós amar os nossos inimigos, fazer o bem sem olhar a quem, emprestar, fazer algo bom sem esperar nada em troca. Esses são os nossos 3 versos de impacto dessa quarta-feira. Já o estudo de quinta-feira vem com um pequeno resumo que fala que Acabe, motivado por Jezabel, praticava tudo o que era mal. Ele seguia todo o desejo perverso do seu coração. Acabe achava que ele tinha direito de possuir tudo que ele desejasse, mesmo que não fosse de acordo com a vontade de Deus ou com os mandamentos do Senhor. Aquele povo sofreu muito pelo egoísmo de Acabe, só teve paz após a morte. Aqui um pequeno exercício para que vocês venham completar, queridos, tá? Mas em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 10, fala que todos nós seremos responsabilizados pelas nossas ações. Nós, como cristãos, devemos viver de acordo com a vontade divina. Para que vocês tenham, então, um comentário de Ellen White, é achado essa história no capítulo 16 do livro Ungidos. Chegando, então, na sexta-feira, nosso último dia de estudo, fala sobre o final triste de Jezabel e Acabe, e também nos relata que, embora hoje pessoas não se ajoelhem a ídolos, elas também fazem uma outra adoração a deuses pagãos que não é o nosso verdadeiro Deus. Então o seu último estudo aí nos relata sobre como nós devemos adorar o verdadeiro Deus. Queridos, devemos manter um espírito de gratidão e de disposição a Deus para servir a Ele e o nosso próximo. Queridos, então esse foi o nosso estudo dessa semana, espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus e até a próxima, se assim Deus quiser. Um beijão da Jana.